Olá, pessoal. Eu vou fazer uma demonstração da realização do exercício da unidade 2, do primeiro exercício. Essa aqui é uma versão, a versão mais recente do Photoshop. E é assim que ele se parece quando a gente abre, né? Aqui nós temos a caixa de ferramentas, estão as principais ferramentas que a gente vai precisar. Algumas ficam escondidas embaixo, assim, né? Eu consigo abrir opções. Aqui em cima eu posso ver o menu principal, que é comum a praticamente todos os softwares e aplicativos, né? Como questões gerais sobre o software, abrir, salvar arquivos, né? E outras mais específicas que a gente vai ver. Bom, então começo aqui abrindo o arquivo que foi disponibilizado para vocês no Moodle, né? Eu escolhi o Montreal, então, .jpg, abrir. Aqui embaixo eu tenho a lupa, né, para poder aproximar e enxergar um pouco melhor a minha imagem. Vocês vejam que aqui eu tenho as informações sobre esse arquivo, o nome dele, a visualização e o modo de cor. Estamos trabalhando em RGB, né, que é o que nós vimos no PDF, que vocês devem ter lido antes de fazer o exercício, né, que é o modo de cor adequado para trabalhar com projeção. Eu posso alterar o modo de cor dessas imagens, caso eu quisesse imprimir, por exemplo, aqui no menu Imagem, Modo, Cor e Semic, por exemplo. Bom, então a atividade consiste basicamente em colorir esse desenho de linhas de contorno. Eu vou querer que vocês olhem, né, aqui na lateral, onde eu tenho esse item camadas, que abre uma janela, né, que vai ter outros elementos também, mas o que é importante para nós é a questão das camadas. Se onde vocês estão trabalhando não aparecer essa opção, todas essas janelinhas que desaparecem, vocês conseguem recuperá-las no menu janela. Elas estão aqui. Como o arquivo que a gente abriu é um arquivo .jpg, ele não trabalha com camadas, ele é uma imagem mais simples do que o PSD, por exemplo, né, que é o tipo de arquivo nativo do Photoshop. Ele vem como uma camada bloqueada, uma camada só, né, chamada plano de fundo, que vem com essa indicação de cadeado aqui, que indica que algumas atividades, algumas tarefas a gente não consegue aplicar nela quando ela está dessa forma. Então, a primeira coisa a executar depois de abrir o arquivo é dar um duplo clique aqui para poder desbloquear essa camada. Eu já posso nomear, eu vou colocar linhas de contorno de nome da camada. Vocês não são obrigados a nomear as camadas, mas quando a gente começa a trabalhar com arquivos com muitas camadas, pode facilitar, né, para a gente não se perder. Então, ok, viram, o cadeado desapareceu. Eu tenho aqui algumas coisas, algumas tarefas que eu posso fazer com as camadas, né? Por exemplo, deixar ela mais ou menos transparente, alterando a sua opacidade. Tá? Considerem que quando a gente tem uma imagem no computador, quando ela apresenta esse fundo branco, digamos assim, né, isso aqui são pixels com informação de cor, né? É um pixel que representa o branco. Se eu quiser uma camada transparente, né, o computador não tem como simular isso, então se convencionou esse quadriculado para representar aquilo que seria a transparência. Tá? Então eu vou criar novas camadas abaixo dessa linha de contorno para poder criar preenchimentos específicos. É isso que eu quero que vocês executem nessa atividade. Né? Que vocês possam colorir esse desenho, não
colorindo na camada de linhas de contorno e tendo camadas diferentes para preenchimentos diferentes. Por quê? Primeiro, porque eu não quero pintar sobre a linha de contorno. Eu quero que eu estou criando aqui um tipo de ilustração que quer contorno, né? Então eu não quero que isso desapareça. E se a gente fosse pintar tudo aqui em cima, eu não posso tirar proveito de algumas sobreposições, algumas coisas que podem criar efeitos interessantes na ilustração. Inclusive, se tiver tudo na mesma camada, eu não posso aplicar algum efeito específico, né, para o céu, algum desfocado, né? Ou mesmo trabalhar com essas sobreposições. Certo? Bom, para criar uma nova camada, então eu venho aqui neste ícone, também posso vir por aqui pelo menu das camadas e criar a nova camada, tá? Tanto faz. Então, digamos, vou fazer o céu. Cada camada que cria, ele vai sobrepondo. Vocês compreendam essa caixa aqui como uma pilha de camadas transparentes a princípio, né? Ou com elementos que a gente foi preenchendo, pixels com informação de cor, né, que configuram um preenchimento. Bom, eu posso alterar a ordem, né, dessas camadas, quem é que vai ficar por cima ou por baixo. Por exemplo, né, se eu quero começar a pintar o céu aqui, talvez uma das coisas que eu preciso saber é da ferramenta pincel. Eu seleciono ela por aqui. Cada ferramenta que eu pegar aqui na caixa de ferramentas vai me trazer uma linha aqui em cima com algumas possibilidades de customizar essa ferramenta, né? Deixar ela, no caso do pincel, por exemplo, com fluxo e uma opacidade maiores ou menores, né? Tamanho do pincel, reparem aqui, e a dureza do pincel também, né? Que eu vou poder ter um pincel que deixa uma linha mais definida ou com menor dureza, que me dá um efeito, né, mais esfumaçado. Com a opacidade também eu consigo ter, reparem, alguns efeitos, né, de ir acumulando a tinta, digamos assim. Vejam que o pincel está riscando com a tinta que já estava pré-definida aqui embaixo, para vocês escolherem o tom de cor, clica aqui, né, e aí eu posso trabalhar ou com os códigos de cor, dependendo do modo de cor que eu estiver trabalhando, né, dependendo da saída do arquivo, ou eu posso, né, numa forma mais intuitiva aqui, escolher, né, a cor deslizando por aqui, tá? Então, a ideia basicamente é fazer essa pintura. Só que olhem só, se essa camada aqui ficar por cima das linhas de contorno, eu não vou ter aquilo que eu disse que seria, né, uma das vantagens, que é manter, não perder a linha de contorno, porque eu posso acabar pintando por cima também, enfim, não é esse o meu objetivo. Então eu vou inverter a ordem, vou colocar as linhas de contorno por cima e o céu embaixo. O que me gera um pequeno problema, porque as linhas de contorno, esse arquivo, como era um JPEG, ele tem, o fundo branco não é transparente, né? E ele tapa aquela pintura que eu já tinha começado aqui no céu. Vocês podem tirar a visualização de alguma das camadas apertando nesse olho aqui, né? E aí eu consigo visualizar o que é que tem em cada uma delas. Isso, né, poderia ser resolvido se eu quisesse, eu poderia apagar esse fundo branco aqui com a ferramenta da borracha ou selecionando uma parte e deletando, né? Essa pode ser uma solução e eu poderia ir, por exemplo,
porque eu quero mostrar para vocês mais uma opção, né, que é trabalhar o tipo de camada que eu tenho aqui. Então, se vocês repararem aqui, né, a camada que está selecionada está no modo normal e eu quero colocar ela no modo multiplicação. Dessa forma, né, o branco sempre multiplicado com outra cor deixa essa cor transparecer, o preto sempre se sobrepõe, né, e as cores intermediárias a gente consegue ter uma mistura das duas. É interessante vocês experimentarem também outros efeitos aqui depois, se quiserem, de possibilidade de mesclar, né, duas camadas. Para nós, a primeira camada aqui vai ficar no modo multiplicação e todas as outras, né, a não ser que vocês estejam fazendo algum teste interessante, ficam no modo normal, porque eu quero elas com a cor correspondente. Eu posso, então, trabalhar com o pincel aqui no céu. Reparem que eu tenho que sempre tomar cuidado de saber qual é a camada que eu estou trabalhando. Ela tem que estar selecionada. E posso vir pintando aqui livremente, como, né, reparem que há um esforço do software de se aproximar do que seria, né, uma atividade manual, artesanal. Né? Posso fazer disso, posso misturar outros tons, posso misturar um branco, por exemplo, né? Vou alterar aqui o plano de fundo ficar na frente, né? E aí clarear algumas partes, enfim. O que me incomoda um pouco nessa forma é que como eu tenho aqui toda uma delimitação do espaço pela linha de contorno, eu acabo tendo que tomar muito cuidado para chegar em alguns cantinhos. Então, uma técnica que a gente pode usar é demarcar o espaço, para pintar mais livremente só dentro de um espaço demarcado. Então, eu vou criar aqui uma nova camada para demonstrar isso. Vou colocá-la aqui para baixo e vai ser, digamos, as janelas, os vidros das janelas. Tá? O que eu vou fazer é o seguinte: eu quero selecionar todos os vidros para poder pintar de uma maneira mais livre. Então, eu vou pegar a ferramenta varinha mágica, tá? Que o que faz a varinha mágica? A gente clica num pixel e ela seleciona, além daquele pixel, os pixels ao redor que são semelhantes a ele. Tá? Então, no nosso caso aqui, isso funciona muito bem porque eu tenho uma linha preta e um fundo branco. Se eu aplicar aqui, por exemplo, na camada do céu, olhem só, ele vai pegar os azuis aqui, né, por proximidade de cor. Vejam, da mesma forma que no pincel abriu opções aqui, né, nesse submenu, na varinha mágica também abriu algumas opções, né, inclusive a tolerância. Eu posso deixá-la mais tolerante ou mais intolerante aqui na hora de pegar os elementos. Mas então eu quero selecionar nas linhas de contorno os vidrinhos das janelas. Reparem que aqui ao lado, né, eu tenho conjuntos, né, opções da varinha trabalhar de forma simples, ela clica e cria uma seleção, ou somando seleções, subtraindo e trabalhando a intersecção. Para nós aqui, então, eu vou querer somar. Vejam que o cursor ficou com o mais ali, o sinal de mais pendurado. Eu vou somar. Cada vez que eu clico, eu somo essa seleção. Tá, selecionei na linha de contorno. Eu sei eu posso pegar o pincel, né, trabalhar aqui.
Eu poderia, por exemplo, querer aplicar um filtro, aplicar um efeito de desfoque que vai ficar restrito a essa camada. Quando eu estiver trabalhando com seleção, eu tenho aqui no menu um item selecionar ou cancelar, que é o que me interessa agora. Eu gostaria de cancelar aquilo que eu tinha selecionado, porque eu não vou mais trabalhar com isso. E já temos as janelas. O balde de tinta não vai me dar toda aquela opção de criar essas nuances, essas sobreposições, mas dá manchas, inclusive de como criar luz e sombra.
Aqui no, então, arquivo, salvar e salvar como é importante aqui para nós. Aqui no menu imagem, é aqui do tamanho